Olá pessoal, meu nome é Elaine Loche, eu sou aluna de Psicopedagogia da Uninter e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções executivas e as intervenções que podem ocorrer no contexto hospitalar, né, envolvendo, claro, a psicopedagogia. Primeiramente, o que são funções executivas? Então, as funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. As habilidades cognitivas, né, que são relacionadas à nossa atenção, ao nosso raciocínio lógico, à velocidade de pensamento das informações, o nosso processamento visual, auditivo, a nossa memória de trabalho, a nossa memória a longo prazo. Então, são essas habilidades cognitivas. Então, funções executivas ligadas ao nosso pensamento, né? Como é que a gente vai pensar, vai reter as informações e vai manipular essas informações, vai memorizar, vai resumir e depois utilizá-las. Então, o pensamento envolve todos esses aspectos. Funções executivas ajudam a controlar nossas emoções, né? Nós somos dotados de várias emoções, dependendo da situação que ocorre, nós sempre temos uma reação, sempre vamos ter alguma emoção de acordo com a situação. E as funções executivas, quando bem controladas, quando bem desenvolvidas, né, a palavra correta, desenvolvidas, elas ajudam a controlar nessas emoções, para que a gente não faça, às vezes, algo que não deveria fazer por estar triste, ou por estar com raiva, por exemplo, ou até numa alegria imensa. Então, elas ajudam a controlar. E as nossas ações, né? Porque as emoções nos levam a ter também algumas ações. E muitas vezes, se as nossas funções executivas não estiverem muito bem desenvolvidas, nós podemos ter ações das quais depois a gente acaba se arrependendo. Então, para que haja esse controle, é importante funções executivas bem desenvolvidas, né? Então, em outros vídeos, se você procurar, eu já falei sobre as funções executivas, como elas se desenvolvem e atividades que ajudam as funções executivas a se desenvolverem, atividades que podem ser praticadas já com a criança, né, desde os primeiros anos, para que elas consigam desenvolver bem. Elas se desenvolvem, na verdade, naturalmente, óbvio. Ela se desenvolve naturalmente com o desenvolver da criança. Ela vai adquirindo, com o passar dos anos, mais habilidades. Uma criança de 1 ano não tem tanta habilidade, por exemplo, de controlar uma emoção quanto uma criança de 6, de 8 anos. E nem as suas ações. Então, tudo isso vai se desenvolvendo conforme o desenvolvimento da criança, conforme o crescimento do sujeito. Porém, elas podem ser estimuladas para que elas possam se desenvolver de maneira adequada, né, para que tenham essa ação esperada, né, esse controle do nosso pensamento, nossas emoções e as nossas ações, que também aí vão se desmembrar em vários outros aspectos que vão contribuir com o nosso dia a dia e com o nosso desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento, quando a gente fala do desenvolvimento das funções executivas, nós estamos falando de uma gestação normal, de uma gestação saudável, de um nascimento também da mesma forma e o crescimento, o desenvolvimento dessa criança desta forma. Por mais que a criança tenha um bom desenvolvimento e as suas funções executivas estejam bem desenvolvidas,
alguns fatores, né, que ocorrem na nossa vida podem influenciar nessas funções executivas e podem acabar trazendo prejuízo. E um desses fatores é a hospitalização, né? Porque a hospitalização, ela tem os seus impactos. As crianças, como nós vemos aqui, crianças doentes, hospitalizadas, podem apresentar algumas mudanças que poderão interferir no seu processo de amadurecimento, como a relação de dependência e a perda, né, do controle do próprio corpo. Então, nós vemos que a hospitalização para a criança pode trazer grandes prejuízos, né? E isso aí não tem como a gente prever, isso tudo vai depender, esse impacto vai depender da duração dessa internação, dos sintomas, da gravidade, de como a criança enxerga essa doença e dos tipos de intervenções que estão sendo feitas, né, intervenção médica, das características de cada criança. Então, ela pode ter uma consequência imediata em algumas crianças ou pode ter uma consequência mais tardia, mas ela sempre, né, apresenta, sempre causa algum impacto. As consequências da doença e do tratamento para as crianças são inúmeras e o impacto sobre a criança dependerá de alguns fatores, né? E, como eu já falei, podem ser consequências imediatas para algumas crianças. A doença em si gera impactos no desenvolvimento porque ela interfere na interação da criança com o meio físico e social que ela estava habituada. E esse impacto pode ser direto, em termos de disfunções biológicas, ou indireto, por alterações nas atividades cotidianas ou ligada às demandas de transtornos. Então, o impacto é inegável que ocorre, né, na vida dessa criança hospitalizada. E esse repertório, né, de enfrentamento, ou seja, a forma como a criança lida, né, com determinado contexto em que há ocorrência de experiências aversivas, né, um reforço negativo, é função especialmente de seu nível de desenvolvimento cognitivo e de sua história de interação com as circunstâncias em que se encontra. Então não tem como a gente dizer que crianças com características parecidas e com o mesmo diagnóstico vai ter o mesmo impacto, né, a doença sobre a vida dessa criança, a internação, né, todo esse contexto hospitalar vai ter o mesmo impacto. Não tem como medir isso. Isso é de pessoa para pessoa. Cada um tem os seus sentimentos, os seus pensamentos, e cada um enfrenta a situação de uma forma. Uma criança internada com uma lesão simples, por exemplo, pode enfrentar toda essa situação de uma maneira, da pior maneira possível, né? Pode ficar extremamente debilitada pelo simples fato de estar internada, por estar afastada da família, dos amigos, por estar impedida de ir para a escola. E uma criança, às vezes, que está enfrentando uma doença terminal, por exemplo, pode reagir de uma outra forma, de uma forma totalmente diferente e às vezes de uma forma até positiva, né, digamos assim. Pode ter, inclusive, reagir melhor a um tratamento. Então, isso vai depender de criança para criança, do contexto ao qual ela estava inserido, da sua relação, das suas vivências, da relação com seus familiares. Então, a psicopedagogia entra
nessas questões para contribuir, para ver como é que está essa criança, né, como é que está ela com o meio, né, como é que ela está enfrentando toda essa situação de doença, de hospitalização, e como é que ela consegue lidar com isso e ver como é que está ela e a educação, né, o seu desenvolvimento, como é que está esse desenvolvimento ali naquele ambiente hospitalar. Então, o psicopedagogo na instituição hospitalar tem como enfoque ser um interlocutor de todos aqueles que passam por internações, sejam elas de curta, média ou longa duração, doenças crônicas ou de pacientes terminais. Os psicopedagogos hospitalares utilizam seu conhecimento para criar um espaço onde as pessoas se preocupem umas com as outras, né? E a estratégia de intervenção deve levar em conta uma série de fatores. Então, para que um psicopedagogo consiga desenvolver uma estratégia de intervenção num contexto hospitalar, ela tem que levar essa série de fatores em consideração, que são fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Então, o que são os fatores biológicos? São as condições orgânicas da pessoa, a queixa de desconforto dela, os efeitos colaterais da medicação, a evolução geral do quadro clínico. Tudo isso tem que ser levado em consideração antes de se propor uma intervenção psicopedagógica. Outro fator a ser estudado são os fatores psicológicos, né, cognitivos, as crenças, as expectativas e os fatores afetivos, que incluem os sentimentos e as emoções frente à doença enfrentada. E os fatores sociais, ou seja, a presença ou não de um acompanhante, o papel desempenhado por esse acompanhante, pela família, a interação que essa criança tem ou que deixa de ter com outras crianças e a influência recíproca que exerce umas sobre as outras, né? Então, não existe a possibilidade de se fazer uma intervenção psicopedagógica, uma intervenção psicopedagógica hospitalar, sem levar esses fatores em conta. Na verdade, toda intervenção psicopedagógica, seja realizada na clínica, seja realizada no ambiente escolar, no ambiente empresarial, não é diferente do ambiente hospitalar. Tem que ser levado vários fatores em consideração antes de se propor uma estratégia de intervenção. Eu não posso simplesmente, essa criança precisa melhorar a memória de trabalho ou precisa melhorar o raciocínio lógico, eu vou levar tal atividade porque essa atividade estimula o que a criança precisa melhorar. Não, eu preciso levar esses fatores em consideração para saber se essa criança tem condições de executar aquela tarefa, aquela atividade. Porque se de repente eu decidir levar uma atividade sem pensar, né, em todos esses fatores, sem pensar nos efeitos, por exemplo, da medicação, sem pensar no quadro clínico da criança, se essa criança está com dor ou não, se ela está com algum desconforto. De repente eu levo uma atividade para ela fazer que ela não consegue por conta de questões biológicas. Além dessa atividade não contribuir, né, com o desenvolvimento dessa criança, com a melhora, ela ainda pode prejudicar, porque a criança, por não conseguir executar aquela atividade, pode ficar frustrada e piorar mais ainda o seu quadro,
né, as questões psicológicas, as questões sociais, da mesma forma. Como é que essa criança está interagindo, né, se ela está tendo interação com outras crianças, porque a gente sabe que isso faz muita falta, né, para as crianças, a interação com o meio, com os familiares, né, com as pessoas com as quais elas se sentem protegidas. Então tudo isso tem que ser pensado, muito bem analisado, até quando se vai fazer uma atividade, tanto em grupo quanto individual, sempre tem que ser pensado. Mesmo que eu vou fazer uma atividade em grupo, eu não posso simplesmente pegar uma atividade, essa atividade é para ser feita em grupo, então eu vou levar lá e vou aplicar e vai estar tudo certo. Não, eu preciso conhecer cada integrante do meu grupo para saber se aquela atividade que eu estou levando vai atender aquela necessidade, né, de cada um. Se cada um vai poder participar daquela atividade, executar aquela atividade com êxito. Não adianta levar uma atividade que 2, 3 vão conseguir participar e interagir, outros não, e aí vão se sentir piores do que estavam. Então, o fator principal da intervenção psicopedagógica é sempre analisar esses contextos, né? Principalmente nesse ambiente hospitalar. E sempre colocar aqui, né, muito amor nesse trabalho, humanização, e vai resultar numa aprendizagem. Tudo aquilo que é feito com amor, se colocando no lugar do outro, entendendo a realidade do outro, fica muito mais fácil de nós conseguirmos alcançar o objetivo desejado, que nesse caso é a aprendizagem. O que o psicopedagogo quer? Que mesmo que, quando a criança está nesse contexto hospitalar, que ela não pare o seu processo de aprendizagem, né? E quando a criança entra nesse meio, quando ela passa a enfrentar uma doença, por mais que até então, até a descoberta, né, dessa situação, as funções executivas estavam, né, bem desenvolvidas, quando elas se deparam com uma situação dessa, precisam enfrentar, né, o enfrentamento de uma doença e precisam ser hospitalizadas, há todo esse impacto que nós falamos sobre a vida da criança, e esses impactos, né, vão gerando consequências negativas, né, muitas vezes. E a criança, além de, muitas vezes, algumas crianças, além de pararem esse processo de aprendizagem, né, de continuarem progredindo, às vezes até começam a retroceder, dependendo da situação ao qual ela se encontra, dependendo de como essa hospitalização está afetando ela, principalmente no fator biológico, né, porque tem doenças que o tratamento é muito desgastante para a criança, além de toda a parte emocional que a criança está enfrentando, ainda os medicamentos utilizados trazem também, às vezes, alguns prejuízos, são os efeitos colaterais, né, sobre a vida dessa criança, e às vezes acabam prejudicando e às vezes até retrocedendo algumas coisas na questão da aprendizagem. Então é muito importante a gente pensar nisso antes de preparar toda uma intervenção. Pensando nisso, eu separei algumas atividades para mostrar para vocês que podem ser usadas no contexto hospitalar, né, que podem ser usadas como uma forma de intervenção psicopedagógica num contexto hospitalar. Então, atividades mais leves, né, pensando em atingir a maioria do público ali existente, para que não fique, né, nenhuma criança sem conseguir fazer atividade. A psicopedagogia pode usar várias atividades, né, vários jogos, várias brincadeiras que ajudam
a desenvolver as funções executivas que estimulam no desenvolvimento das funções executivas. Então, tem atividades com o corpo em que a criança, o corpo em movimento, né, que a criança vai pular, vai fazer gestos. Só que quando a gente pensa num contexto hospitalar, a gente já nos remete a algumas limitações. Eu posso ter uma criança enfrentando alguma doença ali, mas que ela está com as suas aptidões físicas intactas, mas eu também posso ter uma criança que está com alguma limitação temporária ou uma limitação definitiva. E eu preciso encontrar atividades que alcance essas crianças. Então eu separei algumas atividades para apresentar para vocês que podem atender essa demanda do contexto hospitalar. Uma atividade é o jogo da memória, né? Que é uma atividade bem interessante, é uma atividade simples, só precisa de pares de figuras para que a gente consiga executar. Jogo de damas também é uma outra atividade tranquila, não causa grande barulho, grandes movimentos. Então é uma atividade que dá tranquilamente para fazer no ambiente hospitalar. O jogo da velha, desenhos, tangram, jogo de cartas, pinturas, a contação de histórias, que é algo muito interessante, os artesanatos, a criação de história a partir de figuras e objetos, vai ajudar a desenvolver também a criatividade da criança. Atividades de resolução de problemas, labirinto, quebra-cabeça, palavras cruzadas. Todas essas atividades são possíveis de serem realizadas no ambiente hospitalar e podem trazer grandes benefícios para as crianças. Uma atividade é a contação de história. O que a contação de história desenvolve? Desenvolve oralidade, criatividade, flexibilidade de pensamento, controle inibitório e emocional, memorização, iniciativa, atenção sustentada e atenção seletiva. Então a gente pode fazer essa atividade com a criança, né, de contação de história. O psicopedagogo, quando ele vai iniciar esse trabalho, e a gente sempre tem que ver assim, quando eu vou desenvolver uma intervenção psicopedagógica, é necessário que ela tenha todo um cronograma certinho de como as atividades serão realizadas, o tempo dessa atividade, né? Quantas vezes a atividade será repetida para que ela alcance o objetivo desejado. Não adianta eu chegar lá, preparar uma intervenção psicopedagógica para uma criança e fazer 15 minutos uma atividade, 20 outra e confundir muito a cabeça da criança. A criança precisa de um tempo. Ela já está numa situação mais sensível, ela já está debilitada, né? Então, assim, ela precisa de um tempo para assimilar tudo aquilo que está acontecendo. Então, é importante que o profissional converse com essa criança, interaja com ela, né? Veja, né? Estude todo o caso dela, veja qual que é a situação, qual que é a real necessidade, o que precisa ser desenvolvido, e aí se programe para as atividades. Então, vou iniciar uma atividade de contação de história com essa criança. Inicie a atividade de contação de história, primeiro apresentando para a criança, fala qual vai ser a atividade, né, que vai ser uma atividade de contação de história, como ela vai acontecer, e aí começa a desenvolver a atividade, contando a história para a criança, faz com que ela participe. Num primeiro encontro, o profissional ele pode apenas contar uma história,
né? Não precisa, dependendo da faixa etária da criança, daí ele vai escolher o tamanho dessa história, né? Não adianta levar uma história grande, né, extensa, para contar para uma criança que às vezes vai ter um foco de atenção mínimo. Então eu preciso pensar em todas essas circunstâncias. E aí posso começar contando a história. Num segundo encontro, eu já posso levar uma atividade que eu vou contar a história e depois eu vou perguntar algumas coisas para a criança, né? Fazer perguntas aleatórias ou fazer perguntas, já dizer quais são as perguntas, que direcionamento vão ter as minhas perguntas, porque aí eu vou conseguir desenvolver a atenção seletiva. Então a criança, se eu falar para a criança que eu vou contar uma história e depois no final da história eu vou querer saber quantas vezes apareceu a palavra vovó, ou quantas vezes foi mencionado um animalzinho de estimação, por exemplo, ou um objeto. Essa criança, além dela prestar atenção, né, na história como um todo, ela vai ter uma atenção seletiva, porque ela vai prestar mais atenção em algo que ela precisa responder, né? Então ela vai começar a observar toda vez que for mencionado, ela vai observar, vai selecionar aquilo que é importante para ela, porque ela precisa dessa informação no final da história. Então, uma atividade bem interessante. E a gente também pode desenvolver a criatividade da criança, né? Depois que a criança já começou, já está ouvindo a história, já está vendo como é que funciona, tá conseguindo interagir com o profissional, tá tendo uma boa resposta, uma resposta positiva, aí a gente pode partir para a criação de história a partir de objetos. O profissional pode levar objetos, pode utilizar objetos que já estejam no ambiente, apresentar o objeto para a criança e dizer para ela que a partir daquele objeto ela desenvolva uma história, ela conte uma história. Então é uma atividade bem interessante. A contação de história pode ser usada, né, de várias formas, né? Não é simplesmente quando se fala em contação de história, você já se imagina uma rodinha e alguém contando uma história, mas não é só isso que ela envolve, né? Se bem trabalhado, ela pode desenvolver, pode estimular várias funções executivas e ajudar em vários aspectos. Outra atividade que é bem relaxante, tranquila, são os desenhos, as pinturas. É claro que, como eu falei já anteriormente, a gente tem que analisar cada caso, quadro. Essa criança com quem eu estou preparando uma intervenção, ela tem condições de desenvolver essa atividade, de pintar, né? De desenhar. Tem condições, tá tudo ok, ela não tá com nenhum desconforto, não vou provocar nada que incomode essa criança, não. Então eu posso levar essa atividade, uma atividade que as crianças geralmente gostam, a pintura, os desenhos, né? E desenvolve a criatividade, um desenho livre, por exemplo, a flexibilidade de pensamento, a coordenação motora fina, a espacialidade, a percepção visual. Então essa criança ela vai ter várias oportunidades, né, de desenvolvimento através dessa atividade, desenhos e pinturas, que são possíveis de realizar no contexto hospitalar. Outra atividade que a gente pode estar realizando no contexto hospitalar é o jogo da memória. E ele vai desenvolver a atenção concentrada, o controle inibitório, né, aquele impulso, a percepção visual, a memória, a flexibilidade de pensamento. E ele tem a opção de ser construído pela equipe que vai participar. E isso aí vai desenvolver outras habilidades como planejamento, planejar como é que vai ser, né, esse jogo, e a organização. Então, o jogo de memória ele pode ser de vários tipos. Pode ser com frutas, a criança já vai ter a oportunidade de
conhecer, dependendo da faixa etária da criança, né, ou até o nível de desenvolvimento cognitivo dela, as vivências dela, muitas vezes não proporcionaram um grande conhecimento, né, sobre frutas, por exemplo, sobre animais. Então, nesses jogos, além de a criança desenvolver todas essas habilidades, ainda traz esses conhecimentos, porque a gente pode, antes de iniciar o jogo, é sempre interessante e recomendado explicar o jogo para quem vai participar. Já conhece esse jogo? Já conheço. Sabe como é que ele funciona? Se a criança sabe, já conhece, apresentar os componentes do jogo, porque às vezes a criança já jogou jogo de memória, por exemplo, de frutinhas, mas não jogou de animais. Ah, é legal, é um jogo fácil porque precisa encontrar figuras iguais. É fácil, é simples. Mas é interessante que o profissional já introduza o conhecimento nessa atividade. Já diga, já mostre a figura e que a criança consiga identificar o que é. Não são duas figurinhas iguais, por exemplo aqui, né? Duas bananinhas. Mas digamos que a criança não soubesse que isso aqui é banana. Ela ia olhar, tá, esse aqui é o mesmo formatinho, então essas duas formam um parzinho. Não é isso que é interessante. O interessante é também a criança saber o que é, né? Pode ser feito com animais também, assim a criança também já vai conhecendo os animais. Então a gente tem esses jogos assim, né? Com animaizinhos, aí você tem que encontrar nesse jogo aqui, o parzinho é os filhinhos, né? É sempre o papai ou a mamãe e os filhinhos, os filhotinhos. Então é assim que faz os parzinhos. Então é um joguinho bem interessante para produzir, né? Todos estimular esse desenvolvimento e ainda trazer novos conhecimentos para a criança. Pode ser feito com o alfabeto, como é esse que está na tela, né? Então, assim, vai fazer o parzinho, a letra com o bichinho que tem essa letra como inicial da palavra. Então, o A com a abelha, o B com a borboleta, o C com a coroa. Então, é uma atividade bem interessante para desenvolver com a criança. E conforme, esse é um jogo interessante, o jogo da memória, porque ele pode ser feito em todas as faixas etárias. É só mudar as figuras, né? Colocar figuras que tenham a ver com o contexto daquele sujeito. E ele vai proporcionar aí todos esses benefícios que o jogo traz. Outro jogo também que pode ser utilizado no contexto hospitalar é o jogo de damas, que também é um jogo bem interessante, também pode ser jogado em todas as faixas etárias. Então é uma atividade como se fosse coringa, jogo da memória, jogo de damas, é uma atividade assim que é importante ter, né? É importante que o profissional tenha esses jogos, porque ele vai conseguir utilizar com todas as faixas etárias e ele só vai adaptar de acordo com a situação. De acordo com a necessidade daquele sujeito, ele pode trazer uma adaptação, né? Mas o jogo em si é o mesmo. E o jogo de damas ajuda a desenvolver o planejamento, a atenção seletiva, a memória, a flexibilidade de pensamento, né? Porque essa mudança constante, porque eu não sei qual é a estratégia do meu oponente, não sei como ele vai trilhar, então eu desenvolvo uma estratégia, mas de repente o meu oponente segue por outro caminho, me impede de seguir com a minha estratégia, então eu preciso mudar todo o meu plano, então eu tenho que ter essa flexibilidade de pensamento para elaborar essa estratégia. E aí, metas, controle inibitório, a emoção, né, que faz parte de todos os jogos, e a persistência. Outro jogo bem interessante, né, são os jogos de carta e o Uno, é um jogo bem interessante para jogar com as crianças no contexto hospitalar. Ele também é interessante porque ele é todo colorido, né? Uma coisa que chama a atenção das crianças para que elas gostam, né?
E desenvolve a memorização, controle inibitório, percepção visual, atenção sustentada e atenção seletiva. Então essa também é uma atividade bem interessante para se fazer com as crianças no contexto hospitalar. O jogo da velha também é uma outra atividade interessante para fazer com as crianças no contexto hospitalar. Ele desenvolve o raciocínio, planejamento, atenção, a estratégia, a memorização, a flexibilidade de pensamento. E a gente pode fazer, né, o jogo da velha tradicional, né, utilizando papel e caneta, e um escolhe a bolinha, o outro escolhe o xizinho, ou a gente pode utilizar outros métodos como esse aqui, né, que a gente tem aqui um jogo de memória e as pecinhas, né, de cores diferentes. E aí cada um vai colocando ali a pecinha, escolhendo o seu quadradinho, até que consiga formar ali a linha. Então é bem interessante, isso aqui é uma atividade, né, nesse formato, uma atividade interessante para trabalhar com as crianças, né? A gente tem cor, a gente tem emoção, né, e a gente pode desenvolver uma atividade bem legal no ambiente hospitalar. O Tangram também é outra atividade interessante para se desenvolver nesse contexto e ajuda a desenvolver a memória visual, né, que a criança tem que olhar, memorizar e depois conseguir encaixar aquelas peças para formar ali, para completar o desafio. O planejamento, a flexibilidade de pensamento e as metas. Então, é bem interessante essa atividade para ser realizada. É uma atividade que não requer, assim, né, grande espaço, pode ser realizada num espaço pequeno, não sem barulho, já que o hospital é um ambiente um pouco mais silencioso, mais tranquilo, até porque a criança não precisa, não deve, né, se estressar, ser expostos, né, a estresse, a barulho, aquela correria. Então ela precisa, né, para sua recuperação, de um pouco de tranquilidade. Então atividades como essas, mais tranquilas, são uma boa opção, né, para a gente desenvolver no contexto hospitalar. O artesanato desenvolve a criatividade, coordenação motora, flexibilidade de pensamento, percepção visual e relaxamento. Resolução de problemas, né, o labirinto, cruzadinhas, caça-palavras, quebra-cabeça, que desenvolve atenção concentrada e seletiva, percepção visual, a memória e raciocínio. Então são atividades que podem ser compradas ou podem ser impressas, né, podem ser desenvolvidas e serem impressas e levadas para as crianças preencher. Uma atividade também que geralmente as crianças gostam, né? Elas aceitam bastante. O quebra-cabeça, geralmente as crianças gostam muito. Então é uma atividade bem interessante, né? Sempre procurar um material de acordo com a faixa etária daquela criança, uma atividade de acordo com a faixa etária daquela criança, com o desenvolvimento dela, para que ela possa desenvolver mais ainda. Então, essas foram as atividades que eu separei para vocês, né? Para que vocês possam estar aplicando, estudando um pouquinho mais sobre elas. Então, atividades que podem ser aplicadas aí nesse contexto hospitalar, não só, né, por profissionais, mas pelos pais, pelo acompanhante, que às vezes está enfrentando uma situação assim, ele está acompanhando um filho ou alguém, né, no ambiente hospitalar e precisa fazer com que essa criança se distraia, porque já é terrível você ficar internado num hospital, saber que não pode sair dali recebendo toda a medicação, todo o tratamento que, né, já é um tratamento invasivo, então já traz um certo desconforto para a criança, quarto de hospital, leito e outras situações difíceis, né, que a criança acaba presenciando
no local. Então aí passar ali dias e dias, né, horas e horas. Então é interessante que essa criança tenha uma atividade. Muitos hospitais têm a brinquedoteca, né, que a criança pode ir lá e fazer uma atividade. Só que tem crianças que já têm uma certa limitação, ou tem crianças que por conta da situação que está enfrentando não são autorizadas a sair daquele ambiente ali para ir para um outro ambiente. Então tem várias situações, né? Então é bom assim a gente aprender um pouquinho como é que a gente pode ajudar essa criança, que atividades a gente pode levar lá para fazer com essa criança, para contribuir com ela e para o seu desenvolvimento. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.